Bem-vindos a mais um episódio do Missão 100K, que é um programa onde eu tenho que chegar aos R$100.000 de faturamento mensal no meu novo e-commerce. E nesse episódio eu simplesmente vou responder uma das perguntas mais pedidas aqui no canal. Eu vou revelar quanto de lucro ou prejuízo a gente teve nos primeiros meses de operação do nosso novo e-commerce vendendo no Mercado Livre e na Shopee. Essa aqui é a nossa operação de e-commerce. O pessoal já está embalando os pedidos do dia. Ó, já tem alguns pedidos embalados. O pessoal está trabalhando aí. Nesse vídeo eu vou ser bem transparente com os números da nossa nova empresa. Isso vai servir de referência para você que quer entrar no e-commerce ou para você que já está trilhando esse caminho. E meu objetivo de te mostrar a realidade dos nossos números é para acabar com aquela ilusão de que o pessoal acha que é só faturar que tá tudo bem. Então fica até o final que eu vou abrir alguns números da nossa empresa, vou passar também um pouquinho de conhecimento de gestão financeira, que é um dos principais motivos que faz alguém quebrar ou desistir da sua empresa de e-commerce. Também vou compartilhar qual que é a margem de contribuição saudável para uma operação de e-commerce e também o que é um lucro líquido saudável para quem está empreendendo nesse ramo. Até agora a gente faturou R$82.000, sendo que a grande maioria do faturamento foi no Mercado Livre. Mas antes de eu te mostrar mais números da minha empresa, tu precisa entender a nossa realidade. Como é que a gente começou? A gente já começou com mais estrutura do que normal. Então a gente já começou com uma sala comercial, a gente já começou com um gestor de e-commerce tocando a nossa operação, com uma pessoa embalando os pedidos na logística. Quando a gente começou a nossa primeira operação, essa é a nossa segunda, tá? Nossa primeira empresa, a gente começou no nosso apartamento, eu e minha esposa. A gente não tinha funcionário, não tinha custo de aluguel, não tinha nenhuma despesa do nosso e-commerce. Então todo o lucro das vendas que a gente tinha era dinheiro no bolso, ajudava a empresa a crescer mais. Só que aqui está uma situação diferente, a gente já começou com um alto custo, então a necessidade de faturamento que eu preciso ter aqui é muito maior do que a necessidade de faturamento de um empreendedor que está começando em casa sem custo nenhum. No nosso e-commerce, quando a gente começou em casa, a gente não gastava nem em ads, a gente fazia tudo no orgânico, só que as coisas demoram para acontecer assim. Então é possível, a gente ficou 4 anos crescendo devagarzinho no nosso primeiro e-commerce, a gente nem queria crescer rápido, porque o nosso foco não era o nosso e-commerce, nosso foco era a criação de vídeos aqui no YouTube, era a nossa agência de serviços, a gente tem uma agência, a gente presta serviços para donos de e-commerce como você, então a gente focou nessas duas coisas, e o nosso e-commerce em casa era só um laboratório, era uma empresa para a gente poder criar conteúdo e aprender cada vez mais sobre e-commerce. Só que agora a realidade desse segundo e-commerce que a gente criou é diferente, a gente quer crescer rápido, a gente quer faturar um monte, e para isso a gente está botando grana e aceitando prejuízos. Então a realidade agora da nossa operação, em 3 meses de faturamento, é que a gente tem uma despesa maior. Então eu vou mostrar agora os nossos números e vou explicar também um conceito novo que se chama ponto de equilíbrio, que é quanto de faturamento a gente tem que ter para conseguir pagar as nossas despesas fixas. Então olhando aqui as despesas operacionais da nossa empresa, a gente já está com uma despesa de R$4.000 todo mês. Então se eu vendo R$100.000 de faturamento ou se eu vendo R$0 de faturamento, eu vou ter essa despesa todo mês. Essa é a grande diferença dessa nova operação. Na nossa primeira operação, quando a gente começou de casa, era tudo zerado aqui, ó. Era aqui tudo zerado. A gente tinha R$0 de despesa. Então essa era a grande diferença e é isso que você tem que se basear, tá? Quando você vai se comparar com a operação de outra pessoa que você está vendo na internet, você tem que entender que você tem despesas diferentes dessa outra operação. Então esse aqui é o nosso faturamento dentro da nossa planilha de DRE, que é uma planilha de demonstração de resultados. Todo empreendedor deveria fazer um DRE do seu negócio, independente se é e-commerce ou qualquer outro modelo de negócio. A gente começou a preencher em abril mesmo, tá? Foi só em abril que a gente criou o nosso DRE, em março, primeiro mês, a gente nem perdeu tempo com isso. Depois que a gente começa a faturar, a gente precisa ter esses controles de todos os números que tem aqui dentro para a gente acompanhar a evolução, a saúde do nosso negócio. Você pode ver que a gente começou focando muito no Mercado Livre e agora que a gente tem que começar a botar mais esforço aqui na Shopee, os números que eu vou mostrar é só desses 3 meses que já fecharam, porque junho ainda não fechou, então não vou mostrar o parcial de junho, porque é muito trabalhoso ficar preenchendo essa DRE. E vou falar uma realidade aqui. A maioria dos empreendedores não fazem uma DRE. E quem faz DRE, geralmente, não sabe o que são esses nomezinhos mais técnicos, tipo o que é faturamento líquido, o que é receita bruta, o que é margem de contribuição, o que é margem líquida, o que é lucro líquido. São nomes do mundo financeiro que acaba confundindo o empreendedor. Então eu vou desmistificar o significado desses indicadores, que são essenciais para a gente não quebrar, e quais são os mais importantes que a gente tem que olhar para quem tem um e-commerce. Então aqui os números que você estava esperando até agora, né? Ficou até agora no vídeo para saber os números reais da nossa operação com base nos indicadores de maio. Então eu fiz
esse sistema aqui na nossa empresa, na Ajuda E-Commerce. A gente está ficando cada vez mais especialista em inteligência artificial. Então a gente fez um sistema aqui que puxa o nosso DRE e já dá aqui de uma forma mais visual todas as principais métricas comparando com o mês passado. Eu posso trocar aqui, ó, para abril, ele já muda completamente. E aqui embaixo ele ainda faz um resumão geral sobre pontos fortes, pontos fracos da nossa operação e algumas análises também mais com ações, o que eu devo fazer com base em todo o meu DRE, toda a trajetória do meu e-commerce, o que eu devo fazer. Se tivesse um consultor de e-commerce analisando o meu negócio, né, o que ele diria? Se tivesse o gestor do nosso e-commerce, o que ele diria? Se tivesse um diretor financeiro analisando a nossa empresa, o que ele diria? Se tivesse um investidor, um cara querendo investir na nossa empresa, será que ele investiria na nossa empresa? E eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar, a gente teve prejuízo no mês de maio, porque a nossa despesa é muito alta. Então, a gente teve uma margem de contribuição positiva, 6%, eu já estou considerando os ads aqui dentro, tá? Isso pouca gente faz. A gente está gastando aqui 5% de ads sobre o nosso faturamento, eu já estou considerando aqui dentro. Se eu tirasse o ads daqui, a margem de contribuição seria maior. Só que esse é um grande erro de muita gente do e-commerce. Eles acabam botando o ads só depois e aí acaba nunca vendo a cor do dinheiro. Então eu já estou botando aqui porque a gente está vendendo tudo com ads. Isso faz parte da nossa estratégia. Então a gente teve aqui 5,8% de prejuízo. E quanto que a gente precisa faturar para pagar nossas despesas? Aí aqui embaixo, ó, ponto de equilíbrio. Eu tenho que faturar R$66 mil para pagar minhas despesas e aqui zerar. Então, se você não entende o que significa cada um desses indicadores, vou dizer os principais. Então, margem de contribuição é um dos principais números que a gente tem que estar sempre vendo. O ideal eu botei aqui que seria 15% de margem de contribuição. E a gente está com 6%, então a gente tem que crescer bastante essa margem de contribuição. A gente tem que começar a gastar menos ads e a gente tem que melhorar a nossa negociação com os fornecedores. Mas isso faz parte da nossa estratégia, isso aqui já era previsto. E outro número muito importante é a margem líquida, que é o que realmente a gente botaria dinheiro no nosso bolso, ou que está fazendo a gente ter que estar investindo, né, cada vez mais em capital de giro da nossa empresa para ela continuar crescendo, continuar sobrevivendo. A meta de maio era 30 mil de faturamento e a gente conseguiu chegar a 49 de faturamento. Então, na verdade, a gente está bem feliz com o resultado de crescimento que a gente está tendo, está crescendo bastante. E a margem de contribuição, a gente estava aceitando 5%, conseguiu 6%. Então, eu estou feliz, eu quero saber a sua opinião, se você acha que a gente está indo bem ou se você acha que a gente está queimando dinheiro à toa. Deixa sua opinião no comentário e tudo bem, aceito críticas. Aqui está a evolução do nosso resultado, né? Ainda estão melhorando esses gráficos, mas aqui dá para ver que faturou 2 em março, 16 em abril, 49 em maio, então o crescimento foi realmente bem expressivo. E aqui é o prejuízo, né? A gente vem diminuindo o prejuízo, daqui a pouco a gente vai chegar no ponto de equilíbrio nos próximos meses, daqui a pouco vai começar a dar dinheiro. Bom, antes que você comece a pedir acesso dessa ferramenta que eu acabei de mostrar, por enquanto não tem valor, a gente não está cobrando nenhum valor para usar essa ferramenta, eu ainda nem disponibilizei para ninguém. Foi a gente que criou para a nossa operação, para ajudar a gente a analisar a nossa DRE, e isso pode ser uma ferramenta que agora a gente vai começar a disponibilizar para os clientes da nossa agência. A gente está fazendo outras ferramentas também com inteligência artificial, que a gente pode estar abrindo para os nossos clientes. Então, se você tem interesse em ter acesso a essa ferramenta, se você tem interesse que a gente também te ajude a montar a sua DRE, te ajude a organizar o financeiro do seu e-commerce também, então entre em contato com a minha agência, Ajuda E-Commerce, preenche o formulário, explica o que ajuda que você precisa, a gente vai te passar um orçamento para quem sabe a gente virar parceiro e a gente te ajudar a crescer o seu e-commerce. E mais um número importante antes de finalizar o vídeo. Eu prometi que eu ia falar quais são os números saudáveis para uma operação de e-commerce. Então, quando a gente fala de margem de contribuição, o ideal é que você tenha uma meta de 15% de margem de contribuição se você é revenda. Então, a gente está no modelo de revenda. A gente não importa da China e a gente não fabrica, a gente é revenda. Então, se a gente conseguisse 15% de margem de contribuição, estaria mais saudável. Isso é mais saudável para quando a gente realmente está precisando viver do nosso e-commerce, né? A gente não está em escala, modo escala, a gente está em modo, quero viver do meu e-commerce. Então, bota essa meta de 15% de margem de contribuição. E margem de lucro líquido, que é depois de pagar todas as despesas. O ideal é 5% de lucro líquido. Então, hoje a gente está no negativo, a gente vai botar essa meta de conseguir chegar a 5% até final desse ano. Então, se a gente faturar 100 mil, a ideia é que sobre 5 mil reais no final do mês, no bolso dos sócios, tá? Então, margem de contribuição é uma coisa, lucro líquido é outra coisa. Se eu faturar 100 mil com 15% de margem de contribuição, vai sobrar 15 mil reais para eu pagar as despesas de funcionário, de aluguel e tudo mais. Pagando as despesas, vai sair lá no final o lucro líquido. É um pouquinho mais complexo que isso, tá? Na planilha de DRE você entenderia melhor. Mas só estou resumindo. 15 mil reais para pagar as contas. Pago tudo,
sobra R$5.000 para botar no bolso. Então esse é o objetivo. Não quer dizer que a gente vai conseguir, mas a gente botou isso como nosso objetivo. E isso é o mínimo aceitável para você ter sucesso no e-commerce. Espero que com esse vídeo agora você entenda um pouco mais sobre o que é uma DRE, quais são os números saudáveis de uma operação de e-commerce, e quero te convidar para você continuar seguindo aqui o canal e seguindo esses episódios da Missão 100K, que a gente vai estar sempre mostrando a evolução do nosso e-commerce até a gente chegar a R$100.000 de faturamento mensal. Grande abraço, te vejo no próximo vídeo.